Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita e Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da nossa manhã é o nosso amigo Luiz Feijolo, que ele vai falar sobre o tema Sede Perfeitos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 24, no reino interior. É uma carta de Paulo em Romanos, no capítulo 14, versículo 19, que diz assim: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E aí nós vamos ler as considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causado pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco da vida ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Emmanuel traduz para a gente, e a gente já falou algumas vezes em estudos, que quando Jesus ele fala para a gente a nível de parábolas evangélicas, ele conta uma história, né? Ele edifica numa história, aproveitando ali a realidade daquela população que estava recebendo essa história, ou uma semente, algo que poderia concretizar ali uma fonte de aprendizado, uma fonte de conhecimento. E todas as parábolas evangélicas ele vem retratar para a gente o significado de reino dos céus. Emmanuel ele já introduz aqui falando para a gente desse reino interior. O reino dos céus está em nossos corações, né? E é interessante sempre quando a gente lê, principalmente esse livro Vinha de Luz, né, que ele traduz para a gente fontes de iluminação, o tempo todo Emmanuel colaborando para a gente da necessidade do contato com a espiritualidade. Nós falamos disso na quarta-feira, né, numa das páginas também, e ele coloca bastante também o nosso compromisso diante do desenvolvimento desse encontro do reino interior, né, da busca desse reino interior. Ele coloca aqui, eu achei interessante, que ele coloca assim: cada espírito possui seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações,
possibilidades e tendências, pensamentos e criações. E aí é justamente esse cultivo, né? No Evangelho está lá, o Espírito deve ser cultivado como um campo. É justamente a gente buscar esse contato com a essência da mensagem para esse papel de transformação. O Feijão hoje vai falar muito dessa questão da nossa caminhada à perfeição, caminhada à evolução. Para isso, nós precisamos cultivar esse reino interior, esse reino divino, para ofertar esse papel de progresso, para ofertar esse papel da transformação do homem novo, né? E ele coloca aqui bastante situações, e eu achei uma outra parte importante, quando ele fala das questões do mundo, que ele coloca assim: o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Aquele que fica preso no contexto da matéria, aquele que só investe, então oportuniza sua reencarnação só buscando contato imediato, esquece de que a gente ainda precisa investir nesse reino novo, esse reino interior, né? Nessa busca do espírito, da cultivo do espírito, para buscar o progresso. Porque nós entendemos que reencarnação é para chegar a ser melhor. Nós estamos melhores do que éramos antes, mas com certeza, vivenciando as lições do Evangelho, vamos estar ainda melhores ainda, que a busca é sempre para estar melhor ainda. Então, que a gente possa aqui, dentro dessa mensagem, buscar esse cultivo no reino interior. Tá bom? Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer pela oportunidade que nós temos nessa manhã de meditar, de refletir, para estar em contato íntimo, sentindo e vivendo a mensagem consoladora da água viva do Evangelho, para que a gente possa espalhar e vivenciar essa mensagem no contato com a família, no contato social, mas principalmente internalizando em nosso reino interior. Que possamos, ao longo de toda a manhã, vibrar para todos aqueles espíritos que buscam um contato com essa mensagem consoladora, para que juntos possamos oportunizar e atender o convite de trabalhar em prol dessa escola planetária em tempos de regeneração. Ampare todos os trabalhadores, colaboradores, frequentadores dessa instituição, e que nós possamos, ao ouvir a palavra do Luiz Feijolo, junto com os amigos espirituais que orientam, criarmos instrumentos e ferramentas preciosas para a nossa transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Pedimos que a espiritualidade nos auxilie e que possamos envolver toda a comunidade, envolver a nossa cidade, o nosso estado e toda a nação, e possamos estar empenhados em continuar com o compromisso de semear a fonte desse Evangelho em todos os corações necessitados. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, então vamos passar a palavra para o Luiz Feijolo, que irá falar sobre o tema Sede Perfeitos. Bom dia. Está desanimado, gente. Vamos tentar de novo? Bom dia. Bom dia. Ótimo.
Enquanto o Felipe fazia a leitura da página, não sei se vocês repararam, eu peguei o livro da mão dele. Eu queria fazer um momento aqui com vocês, né? Lembrando 3 coisas. A primeira, o meu trabalho começa aqui na EDAC, que é a minha casa de origem, né? Eu sempre falo isso aqui com vocês. Em toda palestra, em toda casa que eu vou, eu gosto de citar a EDAC. Eu acho que eu sou um dos divulgadores da EDAC aqui na região, tá? E eu me considero um embaixador da EDAC. Porque sempre que eu falo, gente, minha casa de origem, né, é a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, que fica lá no Eucaliptal. E a minha casa, que acabou se tornando, né, a minha casa de coração, né, junto com a EDAC, é o A Caminho da Luz, onde nós somos trabalhadores da casa. Mas, aqui na EDAC, nós trabalhamos durante muito tempo na área de infância e juventude, assim como também no A Caminho da Luz. E aqui na EDAC, nós fizemos, né, durante muito tempo, esse papel que o Felipe faz hoje, né, com relação à infância e juventude na casa. E durante a minha vinda para cá, eu lembrei de uma atividade que eu fiz com jovens, lá na década de... Esquece, né? O Robinson já era encarnado nessa época, mas lá na década de... Eu fiz uma atividade com jovens aqui na casa que eu queria reproduzir com vocês. Posso? Antes de começar a minha palestra, porque eu acho que vai ter um gancho aí para a gente poder usar. Eu posso fazer de vocês os jovens da EDAC? A mocidade da EDAC na manhã de domingo? Posso? O que vocês veem aqui? Uma folha em branco. A nossa aluna Carol, de 15 anos, acabou de falar para a gente, né, que é uma folha em branco. Com esse pessoal da mocidade, o que nós fizemos? Nós pedimos e colocamos na frente dele uma folha em branco, Carol, do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês, e pedi para eles, em determinado momento, né, depois que a gente leu uma passagem evangélica sobre perfeição, nós pedimos que eles simulassem essa folha como se fossem a alma deles, como se fosse o espírito deles, como se fossem eles reencarnados. E pedimos que, para cada dificuldade que eles tivessem, para cada vício, para cada mazela que eles ainda precisassem se libertar, eles fizessem um pequeno círculo na folha. Tudo bem? Não vou fazer isso com vocês aqui agora, porque se eu perguntar para vocês quais os defeitos que vocês ainda têm, por vocês estarem aqui no domingo de manhã, vocês não têm defeito. Vocês acordaram cedo para vir para uma palestra na EDAC. Vocês já são espíritos de uma categoria mais elevada, né? Mas eu vou dar oportunidade para vocês olharem para o irmão do lado e pensar nele. Qual o defeito que ele tem? Olha que legal. Não é mais vocês, é o irmão, né? Então, por exemplo, eu olhando daqui para um irmão, eu posso olhar para ele e fazer isso aqui, ó. Eu acho que o Altamira é orgulhoso. E eu fiz um círculo no papel. Quais as outras dificuldades que vocês acham que estão representadas aqui entre vocês? Pode olhar para o lado. A Carol olhou para o lado ali, ó. Inveja. Não quero nem saber para onde a Estela olhou. O que mais? Ciúme. Quem falou ciúme? Ciúme, Luiz. Quem mais? Pode olhar para o colega do lado e falar alguma coisa dela. Fofoca. Olha, fofoca. Eu sou médium, tá? Na hora que você pensa, eu consigo ver o balãozinho de pensamento. Né? Você olhou para o lado e falou assim, fofoca, mas você não falou, não verbalizou. O que mais? Só? Oi? Saudade? Acho que é um defeito. Não, mas eu vou colocar a saudade dele aqui. O que mais? Orgulho? Adorei. Orgulho eu vou fazer grandão. Vaidade ela colocou, vou marcar um cruzinho aqui. Egoísmo, vou fazer grandão também. Arrogância. Grandão também. Tudo bem até aí?
Então, aqueles jovens, naquele momento, eles conseguiram ver o seguinte, foi interessante, o que eu fiz com vocês, eu fiz com eles. Na hora que a gente fala para ele, coloque aí os seus defeitos representando no papel, o papel ficava com um defeito, com 2 defeitos. No segundo momento, a gente olhava e falava assim, olha para o teu irmão do lado e pensa nos defeitos dele. E começava um monte de círculo a aparecer no papel. Aí a gente lembra da passagem evangélica, da trave no olho. É mais fácil a gente ver o defeito no outro do que admitir os nossos próprios defeitos, não é assim? E foi feito dessa forma, até que a gente desenvolve o tema Sede Perfeitos, mostrando para eles que o objetivo é apagar todos esses círculos e voltar a ser a folha em branco, né? Ser a folha em branco, sem nenhum defeito. Terminando a aula, a gente mostra de novo essa aqui. O que vocês viram aqui mesmo? Naquela em branco. E agora? Um círculo. O que isso significou naquele dia para aqueles jovens? Por mais que eles tenham se libertado de todos os outros, se permanecer um pouquinho ou um único, quem está de fora vai reparar sempre no nosso defeito. A maior parte da folha é branca, mas ainda assim a gente olha para o outro e vê só um. Acontece isso na sociedade? Acontece com a gente? E a gente fica chateado? Poxa, eu estou tentando, né? Eu estou tentando me melhorar, eu estou lá na EDAC, domingo de manhã, eu acordo cedo, vou para a palestra que me dá vontade de dormir, mas eu fico lá de olho aberto e estou tentando me melhorar. Eu pago a mensalidade da casa para ajudar, eu ajudo na sopa, eu ajudo, eu levo, eu faço, eu trago, mas ainda assim, em determinado momento, a pessoa olha para mim e só vê ainda o defeito. Mas isso serve de alerta para a gente. Isso eu acho que eu não fiz com a EDAC, isso eu acho que eu já fiz no A Caminho da Luz. Vocês lembram que o Felipe leu uma página muito linda? E o Felipe leu a página da seguinte forma: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 19. A mesma frase eu entreguei para os jovens e pedi para eles, de maneira individual, descreverem o que tinham entendido dessa página para explicar, a página não, a frase do Cristo, para explicar para as pessoas que estariam vindo na casa naquele dia. De maneira individual, alguns não conseguiram explicar a frase de Paulo. De maneira individual, um ou outro conseguiu escrever uma linha, complementando a frase de Paulo. Pedi para que se juntassem em duplas. E em duplas eles conseguiram uma linha ou 2. Pedi para se juntarem em um grupo maior. Ali saíram realmente alguns comentários a mais à frase de Paulo. A mesma frase estava no Pão Nosso e eu li a frase e o comentário de Emmanuel, logo depois de ter ouvido o comentário deles. E a gente ficou rindo, né? A gente ficou rindo, tipo assim, gente, viram o que vocês escreveram? Agora comparem com o que o Emmanuel descreveu da mesma frase. Era um absurdo de diferença. É Emmanuel. Então a pergunta que ficou para eles foi a seguinte: qual é a diferença de vocês como indivíduos, de vocês como dupla, de vocês enquanto grupo para Emmanuel? E as respostas foram surgindo. O Emmanuel, um espírito de categoria superior à nossa. Legal, né? O Emmanuel é o Emmanuel. O Emmanuel é o mentor do Chico. Tá, mas qual é a diferença? Ele já aprendeu mais, ele já se desenvolveu mais, ele já se libertou de muita coisa que nós ainda temos. A compreensão e a visão dele é muito maior e melhor do que a nossa. Por quê? Porque ele é um espírito mais perfeito do que nós somos hoje. Esse é o objetivo do Sede Perfeitos. Notaram a diferença entre nós e Emmanuel?
Viram que nós ainda procuramos ver no outro mais um defeito do que as coisas boas? Bom dia, EDAC. Vamos falar sobre o tema Sede Perfeitos. A perfeição absoluta, segundo o Evangelho que a gente aprende dentro da doutrina espírita, a perfeição absoluta, ela pertence exclusivamente a Deus. Sendo exclusiva de Deus, pertencendo somente a Ele essa perfeição absoluta, ela é infinita e imutável, porque é uma das características de Deus. E é ponto de origem de tudo. Quando nós falamos de nós outros, seres humanos, espíritos ainda imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, tendendo a esse processo de regeneração que o Felipe fala, é o destino da humanidade, uma perfeição relativa, suscetível de progresso. Então, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, a cada semana, a gente tem a possibilidade de progredir dentro dessa perfeição. E é construída pelo esforço moral. Não sou eu que vou construir a perfeição de qualquer um de vocês aqui presente. Não sou eu que vou construir a perfeição relativa do Felipe, a do Robinson, a do Altamiro. Não sou eu. São vocês. É conquista individual do Espírito. Tudo bem? E com isso, nós precisamos entender o seguinte, o objetivo é a gente evoluir, o objetivo é a gente aprender, o objetivo é a gente atingir a perfeição relativa, aquilo que cabe a nós enquanto espíritos. Mas eu preciso de um modelo, eu preciso de alguém, eu preciso de algo que me indique o que eu vou fazer para ser perfeito. E quando Kardec faz esse questionamento, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Eu lembro da Marilene aqui na EDAC, estudando com a gente essa questão, e ela fez uma observação que eu guardei comigo até hoje. É a resposta mais curta existente no Livro dos Espíritos. E isso ficou na minha mente. Então, na hora que ela leu, eu que não era espírita ainda, que estava estudando, que estava descobrindo aqui o que era o Espiritismo. Na hora que ela leu, qual é o tipo mais perfeito? Quem o modelo de perfeição que o homem deve seguir? E aquilo ali na minha mente, antes dela responder, eu fiquei olhando e falei assim, quem que seria, E ela falou, é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. E ela diz, Jesus. Na hora que ela falou isso, eu fiquei pensando, falei assim, realmente, Jesus, não tem outro. E fiquei imaginando o que eu complementaria na resposta. Não tem o que complementar. Tem que ser realmente a resposta mais curta. Aí eu fico imaginando Kardec mandando essa pergunta para diversos grupos mediúnicos da época, perguntando quem era o modelo, e ele recebendo de volta só uma palavra de todos os grupos, Jesus, 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 e ele olhando e falando assim, realmente, não precisa ter comentário nenhum. Então, a expressão mais pura do amor, a expressão mais pura da perfeição, o modelo que nós devemos seguir, o Cristo. Aí a gente vai ouvir algumas pessoas dizendo que Cristo está muito longe da gente, que para poder seguir o Cristo, Ele como modelo, Ele é muito distante da gente. Não é. Não é. A gente consegue acessar os ensinamentos dele a todo momento. E junto de nós, de cada um de nós temos um emissário do Cristo nos acompanhando. Luiz, espera aí, é sério? Eu, que estou aqui na EDAC, no domingo de manhã, eu tenho um emissário do Cristo me acompanhando? Não tem. Na minha antiga religião, a gente falava o anjo da guarda. Na minha atual religião, o espírito protetor. Mas é um emissário do Cristo. Lembrando a todo momento como que nós podemos atingir essa perfeição relativa. Sabendo então que era o Cristo, qual que é o retrato desse homem em vias de atingir a perfeição? E a gente vai encontrar no Evangelho um capítulo todo dedicado ao homem de bem.
né? E não sei vocês, mas quando eu leio esse capítulo, eu fico tentando me identificar ali. São 30, 40 anos, ó, entregando a idade, 30, 40 anos estudando doutrina espírita, fazendo palestra, trabalhando com jovem, hoje na direção de uma casa, aí você fica olhando e fala assim, alguma coisa eu já melhorei, né? E na hora que a gente abre o capítulo, a gente fica olhando e fala assim, eu tenho que estar aqui em algum lugar. Vamos ver se vocês se veem como homens de bem. Pratica esse homem de bem nesse processo de transformação, nessa busca da melhoria, nessa busca da perfeição. Olha o que o homem de bem faz segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas. Conseguem se ver aí? Parcialmente. Parcialmente é ótimo. Geralmente é a minha resposta para cada uma delas. Eu também, todo mundo. A gente está aqui por aqui ainda, parcialmente. Parcialmente. Sabe o que me pega? Tem um aqui que me pega demais, sem esperar recompensa. Essa acho que todo mundo. Porque na hora que a gente faz o bem para alguém, a gente fica olhando e fala assim, hoje eu te ajudei, né? Amanhã você me ajuda. E a gente fica pensando nisso, né? E daqui a uma semana aquela pessoa vai, comete um pequeno engano com a gente. Aí a gente fica olhando e fala assim, nossa, semana passada eu fiz o bem para ela e ela pisou na bola comigo. Aí a gente descobre também que a gente não perdoa. Porque daqui a 2 semanas a gente vai lembrar do erro da pessoa. Lembra da marquinha na folha? A pessoa já é boa, mas ela pisou na bola com a gente uma vez. O que a gente vai ficar lembrando dela é aquela pisada na bola. É aquele pezinho que machucou o nosso carro dentro do ônibus. E a gente esquece tudo em volta, né? Mas a gente ainda tenta praticar a lei de justiça, de amor e caridade e fazer o bem. Essa parte pega um pouquinho, né? Mas a gente se vê, como a irmã falou, né? Parcialmente. Tem fé absoluta em Deus. Vou dividir, tá? Tem fé absoluta em Deus. Nós acreditamos em Deus. Mas na hora que a dor nos visita, é que a gente tem que ver se a gente tem a fé. Porque aí a fé absoluta, a gente vai ver a dor como elemento de transformação. Como algo apontando para a gente que temos algo a melhorar. Mas muitas das vezes a gente não consegue ver isso. E a gente tem fé no futuro. O Felipe falou aqui de uma maneira muito legal, né? Que o reino de Deus, a vida futura que o Cristo pregava, a gente está tentando entender ela há 2000 anos. E se a gente entende que a gente tem que ter fé no futuro e que a vida futura existe, passar pelas dificuldades vai ser uma coisa mais tranquila. Eu não estou diminuindo a dor de ninguém, mas tendo fé e acreditando nessa vida futura melhor, enfrentar essas dores e dificuldades vai ser mais fácil. Coloca os bens espirituais acima dos materiais. De novo, né? Parcialmente. Posso usar isso aí, o teu parcialmente? Graças a Deus, não. Você não. Tá. Graças a Deus. Mas ainda me pega. Ainda me pega, eu acho que ainda pega um monte de gente. Parcialmente. A gente está aqui, né? Estou na matéria. Sim, estou na matéria. Aí a gente vê o seguinte, né? Nosso colega compra um carro novo. Aí a gente olha e fala assim, deve estar aprontando, não conseguiu comprar um carro novo. Aí a gente já vê, né, que nós somos invejosos. Aí começa aquelas marquinhas, todas na folha em branco, né? Nós somos fofoqueiros, a gente deseja o mal do próximo, porque ele pode não ter feito nada de errado, mas a gente já imputa nele ali, né? Algo. Como que ele conseguiu esse carro? Se eu não consegui, por que ele conseguiu? Então, essas características do homem de bem, a gente se vê parcialmente realmente em cada uma delas. E tem uma explicação para isso. Nunca alimenta o ódio ou a vingança. Eu acho que nesse aí a gente já conseguiu melhorar um pouquinho. Nesse aí a gente conseguiu melhorar um pouquinho. E eu lembro de uma conversa que eu tinha com uma pessoa aqui da casa. Eu não sei se vocês conheceram. Eu vou citar o nome por citar. Manuel Coelho. Conheceram, né? E o Manuel Coelho, ele tinha uma frase que a gente conversava.
E o Manuel Coelho virava para mim e falava assim: eu já fui mal e venal. E eu guardei isso comigo desde a minha época de juventude. Eu falei: realmente, Manuel, nós já fomos maus e venais. Ele: mas eu estou me melhorando. Gente, quando eu falo que o Manuel Coelho falava isso, vocês podem procurar qualquer um da casa aqui mais antigo, tá? Podem procurar para eles e perguntar se o Manuel falava isso. Manuel, mas você fala que foi mal e venal, mas que você já se melhorou nessa vida? Ele é. Porque, Luiz, tem uma coisa fantástica que me permite dizer que eu melhorei nessa vida. Aí eu: Manuel, o quê? Aí ficava pensando em Emmanuel, em alguma tirada assim, espiritual fantástica de Padre Vitor, alguma coisa saída dos livros de Chico Xavier. E nesse momento de sabedoria de Manuel, não é de Emmanuel, é de Manuel, o Manuel dizia o seguinte: nessa vida ainda não matei ninguém. Aí eu olhava para ele e falava assim: eu estava esperando mais, né? Mas, Manuel, como é que é? Eu me vejo melhor nessa, ainda não matei ninguém. Ainda, porque ainda tenho vida para seguir. E eu olhava para ele e ria, saía daqui pensando: realmente, a gente já melhorou, porque em outras vidas eu acho que a gente matou alguém. Mas nessa, a gente está conseguindo não praticar isso. É indulgente com as fraquezas alheias e perdoa as ofensas. Parcialmente? Muito parcialmente. Bota parcialmente nisso. Bota parcialmente nisso. Esse eu amo. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Nossa, vocês têm que ver como que eu estudo. Tem tanta imperfeição, né? E na hora que você olha, fala assim: caramba, aquela folhinha cheia de marquinha era minha. Mas eu estou estudando as minhas próprias imperfeições e eu estou tentando me melhorar. Essas são as características, né, do homem de bem. Usa a riqueza e a autoridade para levantar e amparar seus irmãos, nunca para esmagá-los. E a gente tem visto tanto na sociedade isso, né? Pessoas que têm muito, que querem mais, que tratam mal as pessoas, que quando são patrões tratam mal e exploram, mas ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê também pessoas que já têm algo diferente, que já pensam diferente, que já tratam as outras pessoas diferentes. E esse tem que ser o nosso objetivo, né? Então, qual que é o diagnóstico moral desse homem de bem, de vocês, que estão na EDAC num domingo de manhã assistindo uma palestra? E até agora, gente, eu estou olhando aqui, ninguém dormiu. Obrigado, tá? Qual que é o diagnóstico moral desse homem de bem? Primeiro, ele interroga a própria consciência diariamente, perdoa e esquece as ofensas, é indulgente para as fraquezas alheias, estuda e combate as suas próprias imperfeições. Esses somos nós. Ah, Luiz, não faço 100%, ainda faço de maneira parcial, mas já começamos. Esse é o objetivo, ok? Nós estamos dentro da linha do tempo. E é uma linha do tempo que já vem um pouco extensa e que já avisaram para a gente que esse momento ele é crucial na nossa vida espiritual. A gente já não tem mais tanto tempo para ficar pisando, né, no mesmo lugar e não andar, né, ficar patinando. O Felipe falou ali de transição, né? A gente está num momento de transição e a gente tem que se preparar para essa transição. Após completar esse espelho, qual o meio prático mais eficaz para resistir ao mal e melhorar-se? Conhece-te a ti mesmo. Está lá também o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá dentro das obras básicas, a citação de Santo Agostinho. Como que eu vou fazer para me melhorar? Como que eu vou fazer para resistir ao mal? Como que eu vou fazer para pegar aquela folha cheia de círculozinhos de marquinha e começar a apagar todas elas? Como? Me conhecendo. Contam a história, eu não vou lembrar livro, não vou lembrar autor, isso é uma falha muito grande, mas eu lembro da história. Um pai, se não me engano era um pai, ele vê o filho muito revoltado dentro de casa, o filho desobedece o pai, tem uma briga com o pai, e o pai não fala nada com o filho.
O pai vai do lado de fora, pega uma tábua lisa, né, que ele estava preparando para um móvel. Ele pega a tábua, coloca na parede, pega um prego e dá uma martelada no prego, sem falar nada, e aquele prego fica ali naquela tábua linda. Aí o filho olhou e falou: por que você fez isso? E o pai não responde. No dia seguinte, o filho vai e faz uma outra malcriação com a mãe. O pai foi na oficina, pegou mais um prego, foi na tábua e bateu mais um prego ali. E isso foi sendo feito diariamente. Eu fico imaginando se a gente fizesse, né, se a gente ia ter prego suficiente. E ele foi pregando aquela tábua e o filho olhando, sem entender, e o pai também não explicava. Até que um dia o filho olhou e falou assim: eu vou tentar mudar isso. Aí, em determinado momento, ele olha para a mãe, fica a dica para os maridos, né? Mãe, eu posso lavar as louças hoje? Olha que dica boa para vocês, né? Domingo. Posso lavar a louça hoje, mamãe? Aí a mãe dele: pode, meu filho. Surpresa, o pai foi com o martelo e tirou um dos pregos da madeira. Ele olhou e falou assim: é assim então que eu tenho que tirar esses pregos. E estava aquela madeira com aquele monte de prego. Ele: entendi. No outro dia ele oferece ajuda ao pai. O pai foi e tirou mais um prego. No outro dia ele trata bem a irmã. O pai foi e tirou mais um prego. No outro dia, menos um prego, menos um prego, menos um prego. Até que no último dia, no último momento, o pai tira o último prego. Aí o filho olha e fala: finalmente essa madeira ficou igual ao pai, quando você a trouxe. O pai virou e falou assim: não, ela agora está toda furada, ela está toda marcada. Você ainda tem muito trabalho para poder corrigir tudo isso. Não é só tirar o prego, é reparar também. Então, cada hora que a gente faz isso com alguém, o mal com alguém, a gente tira no futuro esse prego, mas a gente tem que reparar o mal junto àquela pessoa. Aí, gente, a reencarnação é maravilhosa, né? Ela coloca essas pessoas como os nossos familiares, como os nossos amigos, como nossos companheiros de mocidade, para a gente poder reparar justamente essas marquinhas que ficaram no passado. A história não é minha, mas ela é bonita. Esse exame de consciência que Santo Agostinho faz, né? Ele pede que a gente se questione diariamente, no final do dia, na hora que a gente está se preparando para dormir: faltei algum dever hoje? Alguém teve motivo para se queixar de mim? Gente, isso aí não é só lá fora na sociedade não, tá? É dentro de casa também, é em família. Sempre que eu falo isso, eu vejo uma cabeça entre vocês balançando mais. Geralmente é da minha esposa. E geralmente, quando eu entro no carro para ir embora, ela vira e fala: você podia fazer tanto, né? Isso que você fala na palestra. Aí a gente vai discutindo até em casa. E o grande obstáculo, né, para essa mudança, né, para essa melhora, para essa busca da perfeição, é o egoísmo. Tanto que na hora que eu coloquei a folha em branco, vocês citaram o egoísmo e citaram o orgulho, né, que são as duas chagas da humanidade. Destruir o egoísmo é alvo de todos os esforços do ser, do espírito, né, que deseja atingir a perfeição. A gente tem que combater isso. E, Luiz, é fácil? Não, não é fácil. Vocês são jovens da mocidade, estão aqui há pouco tempo. Eu estou encarnado há mais tempo. Eu nunca vi um orador falando que era fácil combater o orgulho e o egoísmo. Isso eu posso falar com vocês. Em toda palestra que eu estive, em todo estudo que eu estive, consenso que é muito difícil se livrar, porque é uma coisa que a gente traz arraigada dentro da gente, do espírito, há milênios. E o processo de transformação, de se livrar, né, ele é um pouquinho dolorido. Mas, está lá no Evangelho também, outros oradores, né? Se não me engano, até o João Luiz de Cachoeira Paulista, em determinado momento, ele vira e fala, né, que para se livrar do egoísmo, basta você ativar o bip. Gente, era muito legal
Na minha época de juventude, quando ele falava isso, todo mundo entendia o que era BIP. Hoje, quando a gente fala para o jovem, né, achando que a gente está ali, né, se achando, ô, tio, o que é o BIP? O BIP, na nossa época, era um pagerzinho, né, que quando alguém queria falar com a gente, era legal, né, só gente rica e médico que tinha. O bipzinho, ele olhava e falava assim, minha esposa quer falar comigo, preciso ligar para ela, e a gente olhava e falava, ó, que legal, né? Se a gente faz isso hoje com o jovem não sabe o que é um bip. Mas os oradores mais antigos, né? Jorge Elahá, João Luiz Cachoeira Paulista, Robinson, né? Da EDAC, eles usavam isso aqui quando iam explicar para a gente. E o BIP era, na realidade, a benevolência para com todos, a indulgência para a imperfeição alheia e o perdão das ofensas. Então, quando eu era benevolente, indulgente e perdoável, eu exercia automaticamente a caridade. A caridade é o único remédio contra o egoísmo. E na hora que eu uso o BIP, que eu estabeleço a caridade como meu objetivo maior, eu combato tanto o egoísmo quanto o orgulho. E vou me livrando de todas aquelas marquinhas da madeira, do caderno, da folha, e eu vou apagando, né, e reparando tudo isso. E a chave da mudança, que a gente viu, é nos conhecer. Até aí, tudo bem, mocidade? Mesmo? Que bom. O ciclo de Santo Agostinho é viver e agir durante o dia, porque ele precisava, né, da ação, não é só você pensar, a gente tem que agir. A reflexão, que era interrogar a consciência ao fim do dia, e a correção, identificar as falhas e planejar a melhora. Lembra da madeira, da porta? Os pregos foram tirados, mas ainda ficaram marcas. Identificar as falhas e planejar a melhora. Luiz, mas como que ele ia, de repente, pegar aquela madeira e voltar a fazer ela ficar lisa, né? Aí a gente tem aquele, como que é? A plana. Nossa, agora eu fui mais velho ainda, hein? Tem a plana, tem ferramentas que vão me permitir, né, trabalhar aquela madeira ali. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho ainda 18 minutos e eu ainda quero colocar uma armadilha aqui para vocês, né, que eu vou fazer com vocês. E essa jornada de ascensão, a busca da melhoria, né, a gente então fazendo de maneira assim, resumindo, né, o que a gente conversou até agora. O destino é essa perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é somente Deus. Jesus vai ter que ser o nosso guia aí, modelo. A caridade é a nossa ferramenta de trabalho a partir de hoje. Tudo bem? Então, na hora que a direção da casa chamar vocês para trabalhar, é caridade aceitar o convite. Olha que legal. Ah, nós vamos ter a noite da pizza frita na EDAC. Eu não como pizza frita, eu não vou. Não, não é que você não come pizza frita. Você, de repente, é aquela pessoa que sabe separar de maneira incrível os guardanapos para o pessoal comer a pizza frita. Vem e dá o seu melhor. Ah, vai ter a noite de caldos. Detesto caldo. Mas você é aquela pessoa especial que sabe lavar com boquinha para servir o segundo caldo. Sempre tem algo que nós podemos fazer. E é caridade trabalhar na casa espírita. Mais caridade ainda, gente, é pagar R$5 de mensalidade e ajudar a casa a pagar água, luz. Olha que legal. Tem formas de ajudar que muitas das vezes a gente não percebe. Eu fiz alusão a esse R$5 dessa mensalidade associativa, né? Primeiro, se vocês são sócios da EDAC, vocês têm direito a uma coisa maravilhosa. Vocês já ouviram falar em bônus hora? Já. Não tem nada a ver com R$5 para o EDAC, tá? Não tem. O que vocês têm de maravilhoso vocês podem votar e ser votados para serem presidentes da EDAC no futuro. Olha, que chance maravilhosa. Ah, Luiz, não quero ser sócio, não. Seja, porque é livre, né? É livre o aceite ou não. Mas ajudem a casa.
A gente tem ido aí em outras casas espíritas, a gente vê as dificuldades que cada uma está tendo. Casas espíritas em Volta Redonda que desde a pandemia não reabriram suas portas. Os 2 anos que ficaram fechadas tiveram problemas de infiltração, telhado, tiveram diversos problemas, contas de água e luz que não foram pagas e foram cortadas, e não tem dinheiro hoje para retornar e abrir a casa. E a gente está aí olhando, né? Poxa, ali tinha uma casa espírita e o mato cresceu em volta. Ali foi um local que eu já assisti uma palestra e hoje não está aberta mais. Ali é uma casa que era tão bonita, mas que a diretoria já era uma diretoria com idade avançada na época da pandemia, grupo de risco. Alguns diretores desencarnaram e não tiveram substitutos para a continuidade da casa. Então, gente, fazer parte da casa espírita, se associar, ter, né, essa possibilidade de ser a continuidade da casa, ela é muito importante. Então, quem não é sócio da EDAC, procura o Robinson ali, ó, depois o Felipe, né, o Altamiro, e fala assim, como que eu me associo? Ajuda. Olha isso em volta de vocês, gente. Alguém, em determinado momento da vida, se dedicou a vir para cá, para cavar chão, preparar piso, levantar parede e teto, para que vocês estivessem aqui hoje. Eu olho em volta e fico pensando assim, se eu tivesse reencarnado há 40, 50 anos atrás, será que eu ia ter essa vontade toda que esse pessoal teve para levantar a casa espírita desse jeito? Olha a Associação Espírita de Estudantes da Verdade. É um prédio, tem elevador. Aí você olha e fala assim, nossa, tem elevador, né? Quem foi o homem que pensou nisso lá atrás? A acessibilidade há 80, acho que 80 ou 81 anos atrás, já pensou nisso. Tem livraria que a gente não vai lá comprar nenhum livro. Então, é uma forma de ajudar, né, o movimento espírita da cidade. E esse processo de lapidação, né, que a gente trabalha ali com Santo Agostinho, é reconhecer a fraqueza, esforço e disciplina nas mudanças, uma reforma íntima contínua e a luz emergente, saindo da pedra bruta, né, para um diamante, uma jornada que transcende uma única existência. Isso significa que muitas das vezes não vai ser só numa encarnação que a gente vai conseguir se transformar, mas é um processo. Hoje, parcialmente, amanhã, de forma total e completa. Posso caminhar para o encerramento do nosso bate-papo? Posso. Agora vem o que a gente sempre fazia com a mocidade da EDAC no caminho da luz. A gente coloca uma armadilha no meio do caminho para ver se eu pego vocês. Vão tentar? A minha esposa, ela, Luiz, 3ª vez que você usa isso. Mas, gente, eu achei tão legal usar isso aqui em palestra, que é a 3ª seguida que eu faço. Eu acho que da próxima vez ela vai apagar do meu computador. Mas vamos lá. O que seria mais fácil acontecer nos próximos 60 minutos em nosso planeta? Eu coloquei 60 minutos porque é geralmente o tempo de uma palestra espírita. Tudo bem? Tem uns 15 minutos, aquela coisa toda, mas 60 minutos é o tempo que foi estipulado para vocês estarem aqui com a gente nessa manhã de domingo. Então, eu queria propor para vocês o seguinte: o que é mais fácil acontecer em 60 minutos? E colocar isso com a gente aqui. Vocês, eu e o mundo lá fora. Qualquer parte do planeta. Ah, não é em Volta Redonda, não é no Rio de Janeiro, não é no Brasil. Qualquer parte do planeta. O que é mais fácil acontecer? Um terremoto de qualquer magnitude ou a gente se livrar do orgulho? Hein? Nossa, viu como responde rápido? Né? O que é mais fácil acontecer no planeta? A gente se livrar do orgulho ou ter um terremoto em qualquer local do globo? Adoraria escolher a segunda opção, mas não vou mentir para você. Já é uma pessoa em fase de melhoria, viu? Não vou mentir para você. Né? Não vou mentir para você.
Eu tive a oportunidade de estar agora há pouco tempo, né, com o Lacordaire Fayad. Ele foi fazer uma palestra para a gente. E em determinado momento eu estava com um amigo do lado e a gente estava conversando sobre o movimento espírita. E a conversa minha com ele não estava num tom muito legal. Eu estava fazendo uma crítica e ele estava fazendo uma crítica. E a gente é amigo. E a gente se critica por sermos amigos, porque a gente pode dar algo de melhor. E na hora que a gente estava conversando, o Lacordaire sai da onde ele estava, vai e abraça nós dois e fala o seguinte. Ele não estava ouvindo, tá, gente? Ele abraça a gente e fala: senti que os amigos estavam conversando sobre o movimento espírita da cidade. Gostaria de lembrá-los que vocês têm responsabilidade sobre esse movimento. Que não basta apenas criticar, que vocês têm que se ajudar. Tudo bem? Aí eu olhei para o Lacordaire, esse amigo olhou para ele, eu falei: da onde que esse homem saiu? Por que ele falou isso? Aí eu olhei para ele e falei assim: mas Lacordaire, o que me incomoda nele é porque ele é meio mentiroso. Aí esse amigo virou e falou assim: mas é a mesma coisa que me incomoda nele, Lacordaire. Ele também é meio mentiroso. Aí o Lacordaire olhou para nós dois e falou o seguinte: que bom que vocês já evoluíram, porque no passado vocês já foram totalmente mentirosos. E saiu de perto. E a gente parou, ficou olhando um para o outro e falou assim: de onde que ele saiu? Como que ele chegou aqui? E por que ele falou isso? Mas a mensagem ficou: a gente tem que se ajudar, né? Então, orgulho mais difícil. Um maremoto em qualquer lugar do planeta ou a gente se livrar da inveja? Eu coloco a minha esposa aí no meio de vocês para induzir, vocês viram? Ela já alimenta automático, né? Maremoto. E vocês vão junto com ela. Eu adoro isso. Um furacão ou não fazermos mais fofoca? Um furacão? O legal disso aqui é que na hora que a gente põe fofoca, as mulheres olham uma para a outra e riem. Gente, o homem é mais fofoqueiro do que a mulher, tá? Não é verdade? Gente, a gente que é homem, a gente adora uma fofoca. Vou dar um exemplo, tá? Qualquer dia desse que vocês estiverem aqui na EDAC, repara o seguinte: para num cantinho e começa a conversar baixinho e olhar para a pessoa. É automático, a pessoa chega pertinho de: o que vocês estão falando? Aí você vira para ele e fala assim: de você. Nós, homens, gostamos de uma fofoca. E o furacão é mais fácil do que a gente se livrar dela. A erupção de um vulcão ou não desejarmos mal ao próximo? Essa era a armadilha. Vocês viram como que vocês vieram trazendo as grandes, digamos assim, né, as grandes coisas que acontecem no planeta e as que acontecem no nosso interior, vocês foram comparando e colocando essas forças da natureza de uma maneira mais fácil do que tirar alguma coisa de dentro de vocês? Eu queria levar essa reflexão nesse aqui. Ali está a nossa armadilha. Não desejar mais o mal do próximo já é uma coisa que faz a gente pensar automaticamente. É mais fácil. Tudo bem, gente, tem vulcão estourando aí em qualquer lugar do mundo. Mas nessa hora que você já olha e fala assim: nesse ponto aí eu já melhorei. Eu não estou desejando mais o mal do próximo. O picão conta como mal? Oi? O picão conta como... Aquela pessoa, né, dá uma perturbada em você, você olha e fala assim: meu Deus, eu não quero matar ela, né, mas se ela puder dar uma topada, se ela puder dar uma topada, é uma corrigenda, entendeu? É uma corrigenda. Aí no outro dia, né, a pessoa vem, pisa na bola contigo, no outro dia ela vira e fala: nossa, deu uma topada com o dedinho que doeu em você. Eu vou agradecer de quatro hoje, tá? Obrigada. Somos nós. Exatamente, infelizmente. Somos nós. Eu não queria mais deixar Somos nós. Somos nós. Ela fez um comentário, né?
com relação a cair, né? Ah, não quero que ela caia, mas um tropicão. Gente, o cair, muitas das vezes, tem até influência espiritual, tá? Tem um amigo nosso, médium, trabalhador da casa, né, que começou um trabalho lá fantástico. Em determinado momento chega a notícia para a gente de que ele tinha caído em casa e que tinha quebrado quase uma fratura exposta na perna. Precisou fazer cirurgia e tal, e volta ele para o trabalho. Bengala. Né? E na hora que ele voltou e a gente sentou na mediúnica, tivemos o trabalho da mediúnica numa semana, tivemos o trabalho da mediúnica na segunda semana, e ele subindo com dificuldade a escada. É uma característica de casa espírita. Toda casa espírita tem escada, né? Para poder testar a gente o tempo todo. Né? Eu, espertamente, lá no Caminho da Luz, coloquei um banheiro na altura do salão para não precisar descer a escada, pensando já no futuro, quando eu tiver a idade do Lourenço. Mas, em determinado momento, esse amigo, na reunião mediúnica, lá com a muletinha, o espírito vira, deu a comunicação, ele vira e fala assim: te derrubei mesmo. Eu te empurrei, porque eu não queria você aqui. Mas agora, vendo você subir nas escadas com essa muleta, sentindo dor, e ainda assim vindo trabalhar, eu estou me questionando o quanto você realmente já mudou. E ali foi uma conversa fraterna, onde esse espírito aceita parar com aqueles processos de levar dor até o irmão. Mas o espírito deu uma empurrada, tá? Não estou falando que o espírito também vai dar a topada não, tá, gente? Então, para a gente terminar, né, caminhando já para o finalzinho, é mais fácil a natureza exterior se curvar do que o nosso mundo interior se transformar. Isso é Joana de Ângeles. É muito mais fácil, né, as coisas acontecerem ao redor do mundo do que a gente mudar nosso interior. Então, o que eu desejo para vocês, assim, de todo o coração, né? Lembrando na passagem evangélica: sejam, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E lembrar que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Somos nós. A gente tem que parar com essa coisa de que, você é espírita? Não, sabe, a gente faz até voz de coitadinho, né? Não sou tão imperfeito ainda, eu não sou espírita. Você é espírita, sim. Você está numa casa espírita, você está estudando doutrina, você está tentando se melhorar, você está se esforçando para ser melhor e está tentando domar as más inclinações. Esse é o conceito do espírito. Então, gente, nessa manhã, né, de domingo aqui na EDAC, podem voltar a ter a idade que tinham quando chegaram aqui, né? Não é mais a mocidade do EDAC, mas que a gente possa, né, compreender essa necessidade da perfeição, dessa melhoria, de sermos mais perfeitos a cada dia. E que a gente possa ter outras oportunidades de estudar juntos, né? De estar aqui batendo esse papo. E logo depois, se o Robinho, se o Felipe me permitirem, eu queria fazer um convite para vocês depois da prece final. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e que a gente tenha, né, grandes oportunidades aí de trabalho. Vocês aqui na EDAC, a gente lá no Caminho da Luz, as outras casas espíritas aqui ao nosso redor, todas precisam de voluntários, trabalhadores e colaboradores. E a busca dessa perfeição, gente, ela não vai acontecer se a gente não aceitar os nossos postos de trabalho. Que Jesus abençoe a todos. Agradecemos ao Luiz, né, pelo recado dado sobre o tema da nossa manhã. Na próxima quarta-feira, quem vai desenvolver o estudo da noite de quarta é nosso amigo Célio Cosme, que ele vai falar sobre a parábola do semeador. Próximo domingo vai ser o Pedro Lacerda. Pedrinho vai estar aqui com a gente desenvolvendo o assunto, se não me engano, o
templo e oficina, mas eu não estou me recordando, mas quarta-feira a gente vai deixar a escala prontinha para vocês, já de imediato. No próximo final de semana vai ter um evento na Caminho da Luz, quer falar um pouquinho? Depois da prece? Então tá bom. Então o Feijolo vai anunciar. Então, nessa sexta-feira é o nosso chá entre amigos, tá? Toda última sexta-feira do mês a gente reúne com trabalhadores e amigos, aqueles voluntários da casa, a gente faz um momento de roda de conversa e é uma réplica do nosso café de domingo, né? Hoje a gente vai acabar aqui a palestra e tem o nosso tradicional café ali fora. A sexta-feira é o mesmo ambiente, só que a gente faz uma roda de conversa, não uma palestra. Então, sexta-feira agora, 7h30, é o nosso chá entre amigos, tá bom? Então, fiquem atentos aí, também logo logo a gente vai divulgar a nossa arte de divulgação, tá? Lembrando das atividades da casa, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos estudos sistematizados da doutrina espírita, aberto para todo mundo, tá? Para que a gente possa justamente estudar a obra, as obras fundamentais da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, né? Todo mundo aí. E toda quarta-feira, às 19h30, nossa reunião pública. Amanhã tem plantão de passe, Altamir? Tem? Então, plantão de passe todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Então, fica à vontade também de presenciar. E no nosso sábado tem as nossas atividades essenciais, que é a sopa fraterna, a partir das 7 horas da manhã. Então, programação repleta, né? Então, conta com a colaboração de todo mundo, como diz o Luiz, está precisando de voluntários e vamos juntos, unidos, justamente edificando os trabalhos da casa, essenciais, né? Mas ao mesmo tempo levando a palavra do Evangelho, levando a codificação da doutrina espírita ao coração de muita gente que vem nessa casa já há mais de 75 anos, né? Então vamos levar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo um pouco mais as lições desse Evangelho, para que a gente possa difundir e edificar as bases pilares da codificação da doutrina espírita e da mensagem consoladora, levando aos corações dos familiares, da sociedade, mais principalmente no íntimo, para que possamos transformar em ferramentas preciosas na implantação do Evangelho nessa escola planetária em tempos de regeneração. Pedimos amparo e proteção a todos aqueles espíritos que passam por perturbações, sofrimentos, ou que necessitam dessa fonte de consolo, e que a gente possa, através do estudo e meditação dessa palavra consoladora, dar ferramentas e instrumentos precisos para que possamos caminhar frente a esse tempo de regeneração, de transição planetária. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O recadinho? Gente, o recadinho é o seguinte: o mês de agosto, né, ele é o mês de aniversário do A Caminho da Luz, assim como é também do Estudando a Verdade. A programação deles está excelente e é o mês também de aniversário da Caminho da Luz. A gente completa 71 anos no dia 8 de agosto, é um sábado. E dentro do mês a gente coloca sempre, né, algumas atividades extras. Então, dia 1º e dia 2, que já é sábado e domingo que vem, a gente vai estar trazendo o Marcos Ribeiro. O Marcos Ribeiro, ele é um psiquiatra e ele tem uma especialização voltada para atendimento, né, a jovens. O Marcos Ribeiro, ele é presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, e junto com ele a gente está trazendo de Belo Horizonte o Pedro Resgala.
Se vocês olharem, né, na internet, o Pedro também médico, toca violão, faz divulgação doutrinária com música, e os dois vão estar com a gente no sábado e no domingo. É um programa da casa que chama Saúde e Espiritualidade, onde os temas abordados por esse grupo, eles são temas de espiritismo e saúde. E o tema vai ser pensamento, fator de cura ou adoecimento. Então eles ficam com a gente o sábado à tarde, a partir de 2 horas, vai ter abertura. O sábado à tarde a gente colocou ele muito direcionado à juventude, mas ainda assim aberto à sociedade e ao movimento espírita de Volta Redonda, sem problema nenhum, podem ir, tá? Extremamente importante, pais e evangelizadores. Esse sábado à tarde vai ter a possibilidade de uma roda de conversa com eles, de maneira anônima, e eles vão estar abordando depressão, suicídio, automutilação, tinha uma outra coisa também. E foi tudo muito pensado justamente para esse momento do jovem que está chegando na casa espírita em um momento de aflição e buscando apoio. Da 3 semanas, mais ou menos, eu recebi, né, tive a oportunidade de ver uma foto de uma jovem de 14 anos que chegou a uma casa espírita buscando ajuda, e a mãe mostra, né, nesse nosso grupo de trabalhadores, ela mostra os braços da filha, todos totalmente cortados com navalha. Então você olha e fala assim, como que eu posso ajudar esse jovem, né? E a ideia do Pedro Resgalho e do Marcos passarem essa tarde com a gente é nos orientar enquanto pais, enquanto avós, nossa, agora ficou bom, né? Enquanto avós, enquanto pais, enquanto tios, e levar o jovem até lá. Esse trabalho está sendo aberto para a sociedade espírita e não espírita, ok? Eu acho isso muito legal. Foi a proposta do grupo, né, de que não é só jovem espírita que está passando por dificuldade, não é só pai espírita que precisa de orientação. Então eles vão estar com a gente nessa parte da tarde. À noite vai ter uma pizza frita, 6 horas, pizza frita, né? E eles continuam 7 horas da noite com esse processo, né, com palestra. E no domingo de manhã eles fazem um seminário sobre a importância do pensamento como cura ou fator de adoecimento. Aí a gente fica de 8 horas a abertura, né, até meio-dia. Meio-dia vai ter um almoço na casa que vai ser um estrogonofe. Então, de coração, quem puder, né, estar com a gente, vai ser muito legal receber vocês e levar, né, esse conhecimento de maneira que a gente possa ajudar esses jovens e esses pais. Lá, vocês vão ficar sabendo que no dia 7 a gente vai estar com a Iraci Campos, 8 horas da noite. No dia 8, 7 horas da noite, quem vai fazer a nossa palestra de aniversário vai ser o João Luiz de Cachoeira Paulista. E no dia 29, que é o último sábado, né, de agosto, a gente vai ter um evento de arte, trazendo 2 bandas. Gente, na hora que a gente fala banda, é banda mesmo, tá? Teclado, violão, guitarra, bateria. Uma bateria no centro espírita. Vocês têm que ver que bonito que fica. A acústica. Centro espírita foi feito para bateria. Cobrem o presidente da EDAP. Tem que trazer bateria, violão, guitarra, teclado para cá. Tá? Cobrem ele. Pode cobrar, ele foi meu evangelizando, ele gostava dessas bagunças, e agora ele fica assim, uma bateria no centro espírita, não pode, pode sim. Então lá vai ter banda completa, uma banda linda que é as meninas de Nilópolis, como é? Encantos da Alma. Espelhos da Alma é outro. Esse a gente já levou lá. Encantos da Alma, que é um grupo de meninas de Nilópolis, de 14 anos e 15, rola violino. E a menina canta de uma maneira que você olha e fala assim, é a Marielza Biscati com 15 anos de idade. Maravilhosa. Vai ter a banda Alvorada, que estão vindo do Rio de Janeiro, de van,
para cá com todos os instrumentos também. Vai ter teatro, vai ter Alan Filho, cara, vai ser muito legal. Ariovaldo, Gutenberg Pascoal. Estávamos trazendo a Natasha Maquena, mas ela teve uma dificuldade, não vai poder estar com a gente. E tudo isso para trabalhar o mês de agosto. Aí termina o mês de agosto, a gente olha um para o outro e fala assim, agora a gente precisa de um momento para recuperar tudo isso. Aí a gente vai convidar vocês para o dia 24 de outubro estarem no A Caminho da Luz para assistirem Marielza Descarte. Depois de 20 e poucos anos da vinda dela à Volta Redonda. Então a Marielza está vindo com 2 músicos da oficina de arte e vai ser um momento da gente sentar realmente, Felipe, tipo assim, nós não temos nada para fazer hoje. A gente vai sentar e vai ouvir Marielza Descarte. Tá bom? Então, a menina do norte também, não? A Evelyn Freire vai vir. A Evelyn Freire vem em novembro. Novembro? Maravilhosa. Tem tempo de... 13? Acho que é 13 de novembro. 13, 14, 15. 13, 14, 15, a Evelyn Freire, né? Vai estar com a gente ali no A Caminho da Luz. Viu? Agenda cheia, nós vamos divulgar ao longo do caminho, né? Essa do evento de semana que vem. Tem inscrições ainda? Tem? Tá assim, mas pro EDAC ele vai ceder, tá, gente? Pro EDAC. Né? Pro EDAC ele vai ceder. Chegou lá e fala assim, eu vim por causa do Carlão, eu deixo entrar. Mentira. É só para fazer ciúme no Robinson. Então, gente, aqueles que desejarão passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo bom dia.